chicos e chicas, bem-vindos à classe de espanhol de hoje. Hoje eu quero convidar vocês mais uma vez para acompanhar o nosso Instagram, que tá bombando com as nossas externas do Tchaluí Pequeno. Poxa, tá super top. Cada semana um conteúdo novo, um professor novo na área fazendo nossas externas e tá super bacana. Então, segue a gente lá no Instagram, tá, gente? @plataforma Gonçalves Dias. No YouTube também vocês revisam a aula que a gente dá aqui na TV Educação, no canal 10.2. Revisam, tem material, tem apostila, tem atividade, tem dicas, tá? E lá vocês também podem deixar os comentários de vocês para que a gente vá buscando as sugestões de vocês para sempre estar fazendo melhor. No canal 10.2, nós temos, além das nossas aulas, diversas programações para vocês que são bem interessantes. E não se esqueçam de também nos acompanhar todo dia na Rádio Timbira, nos podcasts, certo? Podcast das 16 às 17 no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, tá certo? E a gente repete esse podcast lá no Spotify. Então, gente, galera, não tem desculpa para não aprender. Não tem desculpa para não estudar. São vários horários, vários canais disponíveis para vocês. Façam o complemento das aulas híbridas de vocês com a gente aqui na plataforma, tá certo? E mandem sugestões para o Tchaluí Pequeno. A gente vai gostar de saber quais são as curiosidades que vocês querem saber para que a gente possa estar dando essa aulinha para vocês, tá bom? Hoje a gente vai falar de um assunto que vocês não gostam, nem em português e nem em idioma nenhum. Mas é preciso a gente saber se expressar. Então, nós vamos falar do emprego do pretérito perfeito do subjuntivo. Eita, professor, isso é um nó na cabeça da gente, verbo. Aí entra aquela velha história. Ah, eu não sei verbo nem em português, eu vou saber em espanhol. Até porque a gramática de espanhol é mais complexa, é mais isto, é mais aquilo. Calma, respirem e vem com a gente. Bem, qual é o pretérito perfeito del subjuntivo? Então, qual é os pretéritos perfeitos do subjuntivo? Primeiro, a gente precisa lembrar que o pretérito perfecto del subjuntivo es un tiempo compuesto que expresa una acción pasada en un período pasado. Se forma com ele presente del subjuntivo del verbo haber, tá? Aí eu tenho aqui as formas. Haya, hayas, haya, hayamos, hayáis e hayan. Mas el participio del verbo principal ado ou ido. A gente já falou desse ado e ido lá na frente. Lembra? Em alguma aulinha lá a gente já falou sobre isso. Então, é um tempo composto que expressa uma ação passada em um período passado e se forma com o presente do subjuntivo do verbo haber e o particípio do verbo principal que a gente coloca com a terminação ado ou ido, de acordo com a sua conjugação. Primeira conjugação, ado. Segunda e terceira conjugação, ido. Em português, eu tenho 3 terminações de conjugação, né? 3 particípios, um para cada conjugação. Em espanhol, eu tenho um para 2 terminações, tá? 2 conjugações. Então, para relembrar o modo subjuntivo, serve para expressar incertezas e possibilidades. Lá em português, não é diferente no espanhol, gente, é a mesma função. A conjugação do pretérito perfeito no modo subjuntivo é muito simples. Basta acrescentar o verbo auxiliar haber, conjugado no presente do subjuntivo, e depois acrescentar o particípio do verbo a ser conjugado. Lembra, é uma espécie de fórmula, tá? Gravou isso aí, pronto. Só aplicar. Para recordar novamente esses particípios, são aquelas terminações ado e ido que são acrescentadas no final dos verbos regulares. Já falamos isso na aula de particípio, tá? Então, aqui eu tenho 2 exemplos. Creo que tu hayas metido la pata esta vez. Verbo haber, conjugado na segunda pessoa, tu, do singular. Modo subjuntivo mais o verbo meter com o particípio. Metido, tá? Então, creio que tu tenha chutado o balde, metido a pata esta vez, né? Metido os pés pelas mãos. É mais ou menos isso que quer dizer no populacho, como a gente diz, tá? Popularmente falando essa expressão, metido la pata. Pero yo no pienso que haya metido la pata. Verbo haber, conjugado, tá bem aqui, ó. Que haya,
conjugado na primeira pessoa do singular, yo, no modo subjuntivo, mais o verbo meter com particípio, metido, tá? Vamos aqui para mais um. Quando que eu devo usar esse pretérito perfeito do subjuntivo? Bem, eu tenho duas possibilidades. Hacen referência a acciones del pasado que han sido acabadas y su efecto se mantiene en el presente. Por ejemplo, me encanta que hayas venido hoy. Tá, a pessoa veio no passado, porém, ainda permanece esse passado hoje, tá? Então, me encanta que tenhas vindo hoje. Repetindo, me encanta que hayas venido hoy. Então, faz referência, hacen referência a ações do passado que, mesmo estando acabadas, o seu efeito se mantém no presente, tá? A pessoa já veio, já passou, mas mantém-se no presente porque ela veio hoje. Expresan una acción acabada en el futuro. Expressa uma ação acabada no futuro. Por exemplo, quando hayan acabado de arreglar sus cuartos, pueden salir a jugar. Quando estiverem terminado de arrumar seus quartos, podem sair para jogar. Então, só depois de terminar a ação é que eu posso começar a outra, tá? Então, expressa uma ação que acaba no futuro. Vamos aqui para aquela partezinha que é maçante e chata, tá? Que a minha intérprete odeia, mas nós vamos lá, né, gente? Que é cansativo. Vamos lá. Fala, conjugar verbo sempre é meio chatinho, mas a gente precisa para aprender. Então, vamos lá. Vamos aqui. Eu tenho o verbo hablar, que é o verbo que vai me acompanhar em toda a conjugação do pretérito do subjuntivo, tá? Então, yo haya hablado, é o verbo haber, perdão. Hablar é o que eu vou conjugar agora. Então, tú hayas hablado, él, ella, usted haya hablado, nosotros hayamos hablado, vosotros hayáis hablado, ellos hayan hablado. E assim se segue os outros sucessivamente, tá? Então, estado em todas as conjugações. Cantado em todas as conjugações e cenado em todas as conjugações. O verbo haber permanece também seguindo a conjugação dele normal. Haya, hayas, haya, hayamos, hayais e hayan, certo? Observem que, para o verbo, aqui eu tenho somente verbos que terminam em primeira conjugação. Hablar, estar, cantar e cenar. Então, eu vou colocar qual terminação na hora de conjugar? Qual particípio? Ado, tá? Que ado é aquela partículazinha do particípio de todos os verbos de primeira conjugação. Vamos lá? Aqui mais um, né? Então, eu tenho haya sido, tú hayas sido, usted haya sido, hayamos sido, hayáis sido, hayan sido. O mesmo para comido e para vendido. Então, haya comido, hayas comido, haya comido, hayamos comido, hayáis comido, hayan comido. Aqui, o que vocês observam? Os verbos são de segunda conjugação, terminam em ER. Como é que eu aplico o meu particípio? Com a terminação ido, com a terminação ido. Por isso, sido, comido e vendido. Vamos agora para os de terceira conjugação. Observem que não tem diferença. O particípio termina com com as mesmas partículas, ido. Porque, volto a lembrar para vocês, que a gente já falou numa outra aula, e eu vou dar essa reforçada. Conjugação, eu tenho 3 em espanhol, da mesma forma de português. AR, ER e R. Porém, no particípio, eu tenho a terminação ado para os verbos de primeira conjugação e a terminação ido para os verbos de segunda e terceira conjugação, tá certo? Então, só reforçando, yo haya ido, tú hayas sido,
ella haya ido, nosotros hayamos ido, vosotros hayáis ido, ellos hayan ido. Vamos lá para o dormir? Então, yo haya dormido, tú hayas dormido, él haya dormido, nosotros hayamos dormido, vosotros hayáis dormido, ellos hayan dormido. E partir, como é que fica? Haya partido, hayas partido, haya partido, hayamos partido, hayáis partido, hayan partido. Então, para não ficar cansativo para vocês, eu vou deixar a minha intérprete descansar e vocês só vão estudar o despedir em casa, tá bom? Muito bem. Que crees? Vamos ver aqui alguns exemplos. Que crees que haya passado com los informes? Então, o que você acha que aconteceu com os relatórios? Puede ser que hayan sido extraviados durante la mudança de la antigua oficina. Então, no meu exemplo, eu tenho aqui. Que crees que haya passado? Haya, verbo haber. Passado é o meu verbo no particípio. Bem aí eu tenho a minha fórmula do pretérito perfeito do subjuntivo, tá certo? Na resposta, ele também aparece bem aqui, ó. Pode ser que hayan sido extraviados. Então, pode ser que eles tenham sido perdidos durante a mudança do antigo escritório. Professora, eu posso traduzir extraviados por extraviado, que dá a mesma coisa de perdido? Pode, não tem problema, desde que não fuja da... me fugiu aqui a palavra, mas desde que não fuja do sentido. Achei a palavra de novo. Beleza, vamos aqui continuar. Outro exemplo. Que ha passado com aqueles albañiles? Que ha passado com aqueles albañiles? Eu tenho aqui ha passado, tá? No sei, espero que não les hayan hecho daño. Então, o que aconteceu com aqueles pedreiros? Exatamente, palavra nova para vocês aí, ó. Albañiles. Significa pedreiros. A resposta é, não sei, espero que não tenham sido feridos, tá? Então, aqui eu tenho ha passado e hayan hecho. Vamos para mais um exemplo. Como puderam solucionar estes problemas tão pronto? Como foi possível solucionar esses problemas tão rápido? A resposta, quizás hayan contratados más trabajadores para la planta de Córdoba. Quizás hayan contratados. Hayan contratados é lá a minha fórmula do pretérito, tá? Do pretérito perfeito do subjuntivo. Então, talvez tenham contratado mais trabalhadores para as instalações sucursais de Córdoba, tá certo? Outro exemplo, que le ha passado a su primo? Pues dijo que iba a venir a la fiesta de ayer. No sé, yo también le eché de menos. Creo que le haya passado, aí mais uma vez ele aparecendo, algo muito importante para não venir a la fiesta. O que aconteceu com seu primo? Pois ele disse que viria à festa de ontem. É a pergunta. Que le ha passado a seu primo? Pois dijo que iba a venir a la fiesta de ayer. Não sei. Eu também le eche de menos. Eu também senti a sua falta. Acredito que tenha acontecido, que haya passado algo muito importante para ele não vir à festa. Vocês estão observando bem essa fórmula que eu dei para vocês? Então, não tem como não identificar num texto, numa prova, numa questão de Enem ou numa questão de qualquer tipo de avaliação que vocês vão fazer ou num texto normal de leitura, não tem como vocês não conseguirem identificar que se trata do pretérito do subjuntivo utilizando essas duas, essa observação, tá? Primeiro o verbo haber e depois o verbo no particípio. Metiste la pata. Eu acho que vocês já ouviram muito isso aí em série, em reportagens, tá? Em comentários. Então, metiste la pata. Em espanhol, existe uma expressão que é muito usada para expressar exatamente essa situação. Meter la pata, tá?
meter o pé, chutar o pau da barraca na linguagem de vocês. Essa expressão é muito falada na Espanha e também pode ser usada para expressar um erro ou uma gafe grave cometido por alguém ou por você mesmo. Então, vamos ver aqui. Vamos aprender novas formas para se pedir desculpas em espanhol. Com certeza já aconteceu com todo mundo uma vez na vida, uma situação em que você abriu a boca e falou demais sobre uma coisa ou uma pessoa e depois se arrependeu do que havia dito. O significado literal de meter la pata pode ser observado na ilustração acima, essa aqui, ó. Só para recordar, essa expressão não deverá ser usada literalmente. Então, vamos ver aqui. Quizás hayamos metido la pata al rechazar esse nuevo cliente, né? Talvez nós tenhamos agido errado, né? Para falar uma coisa de uma forma mais formal, né? Ao relaxar, não dar atenção a esse novo cliente. Outra situação. Me temo que metimos la pata al hablar mal de la esposa del director, sin darnos cuenta que él nos estaba escuchando desde su despacho. Isso aqui é muito comum de acontecer, gente, tá? Então, eu temo que nós não deveríamos, que nós fizemos a coisa errada, né? Cometemos uma gafe ao falar mal da esposa do diretor sem nos darmos conta que ela estava nos escutando desde da sua saída, né? Desde que dissemos tchau. Então, a pessoa às vezes fica por ali, a pessoa nem terminou de sair direito e você já está falando mal da pessoa ali, né? Ou fazendo um comentário esdrúxulo, algo que não seja agradável, que a pessoa escute, e aí você fica em maus lençóis, né? Outro exemplo, creio que hayas metido la pata por pedir outra hipoteca ao banco. Então, creio que você tenha cometido um erro, tá? Por pedir outra hipoteca ao banco. Vocês observaram que eu fiz várias traduções aqui para o termo metido la pata? Pois é, porque depende muito do contexto em que está inserido essa expressão. E aí, eu vou me adequando. Quando eu disse para vocês, eu chutei o balde, metido la pata é chutar o balde, eu estou falando uma coisa coloquial, uma linguagem coloquial dos jovens, tá? Eu vou chutar o pau da barraca. Hoje eu não vou fazer a limpeza da casa. Mamãe que me desculpe, mas hoje eu vou chutar o pau da barraca, né? Então, eu vou meter la pata. Se você cometeu esses erros graves, tá? Semelhantes a estes exemplos que estão aí, ou qualquer outra gafe importante, você deverá pelo menos pedir desculpas com algumas destas frases a seguir, para tentar pelo menos remediar a situação. Aí vocês podem me perguntar, professora, por que a senhora está falando desses exemplos de pedir desculpa dentro de uma aula de verbo, né? Porque se vocês observarem, nós temos aqui o verbo hayamos metido, tá? O pretérito perfeito, tá? Do subjuntivo. Nós temos aqui também hayas metido e por aí vai. Mil desculpas por el inconveniente. Então, mil desculpas pelo inconveniente. É uma forma de você pedir desculpa. Lo siento por lo pasado, não volverá a ocorrer. Então, sinto muito pelo ocorrido, não voltará a acontecer. Pedir desculpas e dizer que não vai mais acontecer, né? Outra situação. Lo lamento por isso. Sinto muito por isso. Lo pido perdão. Peço desculpas, perdão. E você também pode pedir desculpa assim. Lo siento que lo había visto. Sinto muito, não lhe havia visto. Para quando você fizer alguma coisa que não deveria na frente de alguém, tá? Às vezes, gente, a gente pedir desculpa não resolve muita coisa, mas às vezes a pessoa não entende tudo, mas o importante é que você tenha consciência do erro e que você não deveria ter feito aquilo e peça desculpas, é muito importante. Uma hora a pessoa vai, né, não liga lá na hora, mas uma hora ela vai, poxa, a pessoa me pediu desculpas, tá? Não era minha intenção ofender-te ou ofender-lhe, não era minha intenção hablar-te ou hablar-lhe mal. Não tinha intenção de lhe ofender ou de falar mal, tá? Quando você faz alguma ofensa a alguém sem a intenção.
Lo sentimos por esse inconveniente, sentimos muito pelo inconveniente, né? A gente já até citou algo parecido. Tenho muita vergüenza por lo que ha passado. Tenho muita vergonha pelo que aconteceu. Para expressar que você está envergonhado pela situação. E lhe pido desculpas por las moléstias. Peço desculpas pelo incômodo, que é mais uma maneira de pedir desculpa pelo transtorno causado. Então, eu espero que vocês tenham gravado bem a questão do pretérito, tá? Do pretérito perfeito do subjuntivo e que saibam pedir desculpas quando errarem, tá certo? Por hoje é só. Hasta luego.